Vamos lá, Romanos 1,16, vamos ler o 16 e o 17. Diz assim: Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa semana eu fui muito procurado por causa de um evento que vai ter aqui perto. Vai ter um evento internacional numa igreja aqui perto, né? E muitas pessoas me procuraram perguntando do evento. E, tipo, como é perto e eu já fui da igreja, né, que vai ter o evento lá, todo mundo, pô, quem você conhece lá? Tem um telefone de alguém e tal? E eu conheço, né, algumas pessoas de lá. Só que eu falei, cara, eu não vou me envolver nisso aí, não. Não vou passar, não. Nossa, ver no Instagram lá, né? Entre em contato com alguém. E eu comecei a perguntar para algumas pessoas específicas, por que você quer ir nesse evento? O que vocês querem, né? O que tem nesse evento que tá todo mundo, né? Todo oriçado para ir, pagando e tudo. E duas pessoas só me responderam. Uma pessoa falou assim, porque eu vou porque todo mundo fala muito bem desse evento, eu sempre quis conhecer. E outro falou assim, eu vou porque foi o único evento que transformou minha vida. Aí eu já nem respondo mais nada, né? Aí beleza. Eu fiquei pensando, como que a gente tá, né? Por quê? É, a, a gente nunca tá satisfeito com nada. Então, por exemplo, se a gente. A gente sempre fala isso na questão do trabalho, né? Se a gente tem um salário, vamos supor que a gente ganhe R$ 2.000 por mês numa empresa. Aí a gente tem, nessa empresa tem uma escala de promoção e cada nível que você vai subindo, o salário vai aumentando mais. Aí a pessoa vai trabalhar para ganhar R$ 3.000. Não vai ganhar para ganhar os 2.000, que é o salário dela. Ela vai trabalhar para ser promovido para ganhar os 3.000. Quando chegar nos 3.000, ela vai trabalhar para ser promovido para ganhar mais. E assim sucessivamente. Então, essa pessoa nunca vai estar satisfeita. Ela vai estar sempre trabalhando, pensando em ganhar mais e nunca em fazer o trabalho que ela tem que fazer. Então, uma pessoa sem um propósito, ela vai se perder nisso aí. Vai se perder. Eu testemunhei muito isso aí, porque lá na empresa que eu trabalho, por exemplo, tem como é que se chama? É vaga interna, né? Então, tipo assim, lança uma vaga interna, só os funcionários sabem, porque é só para promoção. Então, eles abrem lá para concorrência e aí você se inscreve na vaga e vai para a vaga. É tipo assim, gente que estava na profissão, que estava ali no cargo que ele estudou para ser, que ele estava ali, foi para outra vaga em 2, 3 meses foi mandado embora. Porque não conseguiu desenvolver o serviço. Essa pessoa não se preparou para o futuro, não se preparou para algo maior, né? Tava trabalhando, tava bem ali na vaga que tava. Já outros deram muito certo. Mas por quê? Preparação. Tava preparado. Então, assim, se a gente não está preparado e se a gente não está satisfeito com um nível, a gente não pode nunca pensar em outro nível. Sabe? Igual a gente estava falando aqui, né? Do emprego. Se a gente não tem uma perspectiva de futuro no lugar, fica difícil trabalhar naquele lugar ali. Fica difícil. Então, uma empresa, você entra numa empresa que ninguém tem mais de 5 anos na empresa. Já é um ponto de negativo naquela empresa ali. Tem alguma coisa ruim naquela empresa. Né? Igual você falou, não, tem cara que tem 20 anos, 30 anos. Então dá para seguir carreira. Daqui 30 anos a gente supostamente aposenta, né? Supostamente a gente aposenta daqui 30 anos, a gente chegar lá. Então, assim, tem um amigo meu que entrou na Panko, isso há uns 12 anos atrás. Ele entrou na Panko, até me chamou para ir junto com ele lá fazer entrevista. Eu tinha acabado de entrar num emprego. Ele entrou lá, ele falou, cara, ninguém tem menos de 10 anos na empresa. Eu vou aposentar lá. E tá lá até hoje. Eu tenho uns 12 anos.
Eu paguei a passagem dele fazer a entrevista na empresa. Paguei a passagem para ele fazer a entrevista. Então, assim, esse negócio da gente sempre buscar o futuro é bom, só que a gente precisa estar satisfeito com o que a gente já tem. E por que eu estou falando isso? A gente leu aqui, né? Romanos, a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, o apóstolo é o plantador de igreja, né? E essa igreja aconteceu na cidade de Roma. Só que o apóstolo Paulo nunca tinha ido a Roma visitar a igreja. Ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Então, em todas as outras igrejas, todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele conhece o lugar, ele conhece as pessoas. Foi ele quem foi lá primeiro, que pregou o evangelho, mas em Roma não. Na cidade de Roma não. Então, a igreja aconteceu lá, a notícia chegou até Paulo, e agora Paulo tem um desejo no coração dele de visitar Roma. E aí quando a gente vai ler, por exemplo, a gente leu 1,16, mas se a gente ler aqui, 1,8 diz assim, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então Paulo, a igreja acontece em Roma, a notícia chega nele, e o que as pessoas falam? Nossa, os romanos estão crendo demais. A fé deles é excelente. Isso chama a atenção de Paulo, e Paulo está viajando. Paulo faz 3 viagens missionárias e não consegue chegar até Roma, porque o Espírito manda ele para um lugar, aí ele faz os planos de ir para uma cidade, chega na hora de sair para essa cidade, o Espírito Santo fala, não, vai para outra cidade. Aí vem, então assim, Paulo obedece ao Espírito, obedece ao mandamento de Deus, ele obedece à direção que Deus está dando para ele. Por quê? Paulo está satisfeito com o que ele tem. Ele poderia muito bem comprar uma passagem, entrar no barco e ir até Roma. Mas ele está satisfeito com o que ele tem. E aí, quando ele chega aqui no 16, ele vai falando na carta ali, fazendo declarações para a igreja de Roma, e ele fala, porque eu não me envergonho do evangelho. Então, o que é vergonha? Vergonha é o que retrai a gente, a vergonha paralisa a gente. A vergonha. Então, eu vou contar aqui um testemunho, não sei se vocês vão lembrar. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas lá nos anos 90 é isso. Tinha as roupas do Bad Boy. Lembra do Bad Boy? Que desenho assim, né? Então tinha a roupa dele, a marca, né? E aí um vizinho meu comprou um conjunto. Os pais dele compraram um conjunto para ele, que era o colete, era um colete, e uma bermuda do Bad Boy. E eu queria aquilo demais, cara. Nossa, eu queria aquele demais. Eu vi aquele, não, eu quero. Eu tinha sempre uma camiseta do Bad Boy, as coisas do Bad Boy, tinha caderno do Bad Boy, eu desenhava. Até hoje eu sei desenhar aqueles olhinhos assim, a boca raivosa, o músculo, né? E na época tinham os lutadores que lutavam com as roupas do Bad Boy, era a marca, né, disso. Eu lembro até hoje que eu vi o Frota lutando acho que era karatê que ele lutava, jiu-jitsu, não sei, com a roupa do Bad Boy. Então aquela marca ali chamava minha atenção. Eu falava, mano, eu quero uma roupa dessa aí. E eu insistia com meu pai, com a minha mãe. Aí minha mãe foi e comprou. Só que assim, tinha preto, vermelho, azul e branco. Minha mãe comprou o vermelho. E você imagina, você sair na rua todo vestido de vermelho. Então era o que eu mais queria. Só que na hora que veio, eu fiquei com vergonha. Eu não usava. Me lembro ainda. Isso virou um trauma em mim, né? Marcou. Trauma porque marcou. Não de trauma que eu tenho que ir no psicólogo, não. Mas assim, eu me lembro de ter vergonha de sair com aquela roupa na rua. E era tudo que eu queria. Mas me paralisou. A vergonha faz isso com a gente. Então, você imagina assim, você recebe uma oportunidade nova, mas tem vergonha daquilo. Você recebe um presente novo, mas tem vergonha daquilo. Você gosta de uma pessoa, mas tem vergonha daquela pessoa, de andar com aquela pessoa, ou de saber que outras pessoas que saibam que você está com aquela pessoa. Então a vergonha vai paralisando a gente, vai deixando a gente
meio na inércia. Então, assim, eu vou porque eu gosto, mas eu não faço porque eu tenho vergonha. E Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. E aqui eu quero tratar de três coisas aqui rapidinho. Ele fala primeiro do evangelho, fala, não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. E para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele não se envergonha do evangelho, que o evangelho é o presente que Deus nos deu, é a mensagem. O evangelho é a mensagem, é a boa notícia, é o que Deus deu para a gente. Então, Deus deu um presente para a gente vai ter vergonha de usar esse presente? A gente vai ter vergonha de usar? E olha o contexto. Roma é a cidade que domina o mundo inteiro naquela época. Então, é Roma, você imagina assim, ó. Vamos pegar o cenário aqui do nosso país, o Brasil. Você vem lá do Rio Branco. Rio Branco é no Acre. Você vem lá do Acre com uma mensagem para trazer essa mensagem para São Paulo. Você acha que qualquer um ia ter lombo para fazer isso aí? Não ia. Tem um bodybuilder aí, esse cara é fisiculturista, o Ramon Dino, que ele é do Acre. E os caras falam, mano, só podia ser o Acre para trazer o seu. O cara tem uma estrutura que está sendo estudado por todo mundo. A estrutura do corpo do cara. O cara era natural. Então, tipo assim, já ganhou o mundo, cara. O cara posou já do lado do Arnold Schwarzenegger. Já é o segundo no mundo do fisiculturismo. É o segundo no mundo. Então, o cara que saiu do Acre. Dava para se envergonhar de um cara desse? Dava. Por quê? O que é o Acre para nós? E esse é o evangelho. Por quê? O evangelho sai de Jerusalém, de um judeu, de Jesus, e chega em Roma, que é a capital do mundo. É o lugar que domina o mundo todo. Então, é aquele negócio, é o pequenininho aqui falando com o grandão, sabe? Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é a melhor notícia que existe. É a melhor coisa que existe. Então, em qualquer lugar que o evangelho chegar, vai fazer a diferença. E a gente não pode se envergonhar disso. A gente não pode. Por quê? Porque o evangelho tem um poder. E aí, quando fala poder, vai confrontar com o poder de Roma. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, o evangelho de Deus é poderoso. Está falando isso para a capital do mundo. Para a capital do mundo. Está falando assim, ó, o evangelho de Jesus, o evangelho que eu não me envergonho, ele é tão poderoso que ele confronta todas as autoridades que existem aí em Roma. Por isso que eu não me envergonho dele. Então você imagina assim, é a patente, né? O evangelho é uma patente. Então, a gente assiste uma série policial que o cara tá de carro, o cara negro, estrangeiro, nos Estados Unidos, tá de carro, no lugar, o policial para ele. E aí o policial para ele, trata ele mó mal. Por quê? Porque o cara é negro e estrangeiro, né? Tem uma feição estrangeira. E aí ele fala assim, por que você tá me parando? E a mulher do lado, mostra seu distintivo. Ele falou, não vou mostrar meu distintivo. E o policial trata ele muito mal, vai tratando ele mal. Aí a mulher tira o distintivo do cara e fala aqui, ó, ele é essa patente aqui. Aí o cara, opa, por que você não me falou antes? Tal. Não, a abordagem podia ser diferente. Né? Se você me fala que você é policial, eu não ia te tratar assim. Mas na hora que o cara mostra a patente dele, o cara já, sabe? O evangelho, essa patente, tem esse poder no mundo espiritual. Então talvez a gente vai chegar no nosso trabalho e falar assim, eu sou evangélico. E aí o cara fala, dane-se. Entendeu? Mas qual é o poder da patente do evangelho? É que eu posso chegar em todos os lugares, porque ele é o único que tem o poder de transformar todos os lugares. De transformar, primeiro, as pessoas. O evangelho transforma de dentro para fora. Então não adianta eu falar que eu sou evangélico e só provar que não, sou evangélico porque eu devolvo o troco do pão certinho, porque quando o troco vem diferente eu vou lá e devolvo, porque eu pago minhas contas em dias. Não. O evangelho, ele é transformador, mas ele começa de dentro para fora. Esse é o poder dele. O poder do mundo, ele te dá a patente, que é o poder de fora. Então, tipo assim, o cara é poderoso, vai.
o cara tem uma patente de capitão, o cara é poderoso ali onde ele trabalha, mas quando ele chega em casa, às vezes ele é um bosta. Ele não significa nada, aquela patente dele lá não representa nada. É o Naaman, sabe? O cara é capitão do exército, mas ele é leproso. Embaixo da armadura dele, ele é doente. Ele não pode tirar a armadura para fora. Ele tem voz de autoridade, mas na intimidade dele ele é doente. Ele não presta. Entendeu? E o evangelho, por que o evangelho é tão poderoso assim? Porque o poder dele é transformador, mas primeiro de dentro para fora. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, todo o poder que tem por aí é de fora, começa por fora, ele é exterior. Só que o evangelho, o poder dele começa por dentro. Então transforma o nosso coração, a nossa mente, e aí molda as nossas atitudes e começa a transformar quem está em volta. Esse é o poder do evangelho. E é por isso que nós não podemos nos envergonhar desse poder, porque nós já fomos transformados por ele. E nós somos a prova viva disso. Então, quando a gente fala assim, não, eu sou crente, eu sou evangélico, já vi muita gente batendo nisso, né? Mas a prova disso não sai do falar, não sai da boca, não sai das atitudes, não valeu de nada. Não valeu de nada. Eu conheci um cara, ele era segurança no shopping que eu trabalhava, e eu me converti, né, lá, enquanto eu trabalhava lá, e fui falando para todo mundo. Quando eu me converti, eu fui falar para todo mundo. Para todo mundo. E eu fumava, então todo mundo viu que eu parei de fumar e perguntava: você parou de fumar? Fumei porque eu me converti. Parei porque eu me converti. E já era o gatilho para eu trazer o evangelho, né? Aí esse segurança um dia me chamou, aí ele parou assim lá, né, postura, né, de segurança lá. Falou: irmão, deixa eu falar um negócio com você. Falou: eu tenho um bar. Falou para mim: eu tenho um bar, irmão. E esse final de semana, falou, eu tava no bar um dia lá e bebia muito ele, né? Falou, e aí, como que você lucra? Se você tem um negócio e consome as coisas do negócio, né? E aí ele falou que sempre tinha essa treta com a esposa dele, que ele bebia muito. Então, tipo assim, os caras iam no bar beber com ele porque ele era o dono do bar e quem pagava a conta, né? E aí ele falou, um dia, eu não me lembro porque eu tava bêbado, mas todo mundo lembra disso aí. Ele falou que levantou o copo, falou assim, ó, em nome de Jesus, esse é o último copo que eu bebo na minha vida. Tomou o copo, virou o copo, buf, caiu, desmaiou. Falou, irmão, eu nunca mais bebi. Ele falou, eu não me lembro do que eu falei, porque eu tava muito bêbado. Mas todo mundo lá lembra. Eu nunca mais bebi, a bebida me dá ânsia. Aí ele falou, isso tem alguma coisa a ver? Eu falei, claro que tem, irmão. Claro que tem. Porque quando eu me converti, até o dia que eu fui para a igreja, eu também consumia essas coisas. Sabe? Cigarro, bebida, droga, essas coisas aí. Então, quando eu me converto, no outro dia eu já não tenho mais nada. Eu jogava num time, no outro dia eu fui jogar bola, e me converti no sábado à noite, no domingo de manhã eu fui jogar bola, não saiu palavrão da minha boca. E eu era o que mais brigava. Gostava de arrumar briga, sabe? Jogava bola. E aí você vai discutir, vai brigar. E os caras ficavam, poxa, Ricardo, você não vai fazer nada? Dava algum. Você não vai fazer nada? Não vai falar nada? Eu, não, tô de boa, vai lá, Deus abençoe. Então, assim, a transformação do evangelho, o poder do evangelho, é que ele transforma de dentro para fora. E o mundo não compreende isso, porque o mundo quer ver primeiro a parte de fora. O mundo quer ver a sua patente, o mundo quer ver o carro que você dirige, o mundo quer ver a marca da roupa que você usa, o mundo quer ver o endereço que você mora. E o que o evangelho mostra? O nosso coração. Sabe? É o poder de um funcionário lá no último da escala ali da empresa, falar para o presidente assim, Jesus te ama e tem uma obra para fazer na sua vida, e tirar o sono desse cara. Esse é o poder do evangelho. Poder de transformação do evangelho. E aí Paulo está falando, eu não me envergonho do evangelho, porque ele tem esse poder. E poder do quê? De salvação. Então, quando falava de salvação, ali no contexto de Roma, o que falava? Roma mantinha, para manter poder, você tem que oprimir.
Não existe poder sem opressão. Não existe. No mundo, não existe poder sem opressão. Então, a gente estava falando, né? Para um cara impor alguma ideia, impor alguma coisa, vai precisar falar duro com o cara. É aquilo que você falou. Vai todo mundo pro escritório e volta de cabeça baixa. Né? Por quê? Vai tomar uma comida de rabo. Por quê? Para impor poder, para impor alguma transformação em alguém, tem que impor essa imposição aí. Entendeu? Constranger. O evangelho não faz isso. Qual é o constrangimento que o evangelho traz? Fala assim, nossa, eu era preso nos meus delitos e pecados e agora eu sou livre. Porque quando falava assim em salvação no contexto de Roma e Jerusalém, qual era a salvação? Nós vamos ser salvos